Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, nós somos campo de Deus. O Senhor deseja fazer a sua sementeira em cada um de nós. Por todas as vezes que não acolhemos a semente do Senhor, a sua graça, a sua palavra, peçamos-lhe agora perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. O Espírito Santo também nos confirma, porque, depois de ter declarado: esta é a aliança que estabelecerei com eles depois daqueles dias. O Senhor acrescenta: hei de imprimir as minhas leis no seu coração e gravá-las no seu espírito, e não me recordarei mais dos seus pecados e iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia,
semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra permanece para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam, senão convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
aos homens e mulheres que estão em situação de pecado, ou seja, que estão longe, afastados de Deus, mais uma vez a carta aos Hebreus afirma que os sacrifícios religiosos que são oferecidos por mãos humanas, tanto do povo de Israel como também de todos os outros povos e nações, nada servem para resolver a questão do perdão do pecado, ou seja, para alcançar o perdão dos pecados. Mas Jesus Cristo resolveu esta situação. Jesus Cristo resolveu com um único sacrifício, o seu sacrifício na cruz. E assim derruba e destrói o poder da morte e do pecado. Irmãs e irmãos, o pecado é a negação de Deus, é a negação do outro, é a negação de mim mesmo e da minha própria dignidade. E aquilo que Jesus fez, entregando-se por todos nós, fê-lo em solidariedade com toda a humanidade. E assim se cumpria a profecia de Jeremias, que nunca mais o Senhor iria se recordar das culpas dos homens e mulheres dos seus pecados. Deus quis resolver a questão do pecado com a sua própria dor, com o seu próprio sacrifício, com a sua própria entrega. A morte salvadora de Cristo é o ato supremo de amor que Deus concedeu a uma humanidade pecadora. Quando celebramos a Eucaristia, ouvimos que o vinho é o sangue da nova e eterna aliança, derramado por todos para a remissão dos pecados. E quando somos convidados a comungar, comungamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar de existir um sacramento para a reconciliação, o sacramento da penitência, também a Eucaristia nos faz participar da vitória de Cristo sobre a morte, da reconciliação que o Senhor Jesus alcançou, entregando-se por todos nós, pagando a fatura que nós devíamos ter sido nós a pagar. Com Jesus Cristo alcança a perfeita reconciliação entre Deus e a humanidade. Por isso, ao celebrarmos a Eucaristia, ao ouvirmos a palavra de Deus, tudo isto nos enche de muita confiança e de muita coragem. A certeza de que Jesus Cristo venceu o poder do pecado e da morte, mas também o compromisso que cada um de nós tem em continuar esta luta contra o mal e contra o pecado, dentro de cada um de nós e fora de nós. Para isso, temos os subsídios da palavra do Senhor, da sua graça, dos sacramentos, da Eucaristia, para assim termos coragem de correspondermos às iniciativas de Jesus, Filho de Deus, de assim colaborarmos na sementeira que Ele continua a fazer em cada homem e em cada mulher, a sementeira da sua palavra e do seu reino. E é disto que o texto do Evangelho de São Marcos nos fala. Narra-nos a parábola do semeador. Jesus contou várias parábolas sobre o reino de Deus. Esta é a parábola do semeador. Conta e explica. E nós podemos abordar esta parábola de várias formas. Podemos abordar esta parábola a partir daqueles que criam todos os obstáculos à própria palavra de Deus, que vivem na indiferença, que vivem na desorientação, que vivem iludidos com tanta coisa, que vivem demasiadamente preocupados com as coisas materiais.
Mas também podemos abordar esta parábola pelo lado positivo. Apesar de tantas dificuldades, de tantos impedimentos, a palavra de Deus, o reino de Deus, dá sempre fruto. E às vezes fruto em abundância. Ao ouvirmos esta parábola do Senhor, somos convidados a questionarmos-nos, a refletirmos sobre que percentagem eu estou a dar, que percentagem eu estou a dar neste fruto que o Senhor me convida a produzir através da sua graça e da sua palavra. Estou a dar 30%, 60% ou 100%? O que é que na minha vida está a impedir para que a palavra de Deus dê fruto, germine? Será que também ando iludido com tanta coisa terrena, passageira? Ando abismado pela insegurança? Ando bloqueado por tantas outras coisas? Que campo sou eu? Que terreno sou eu para acolher a palavra do Senhor? Sim, sabemos que este nosso terreno pode ser influenciado por coisas de fora. São as tais pedras e os espinhos, mas também por coisas de dentro. A nossa preguiça, o nosso relaxamento, a nossa indiferença, o nosso isolamento e fecharmos à bondade de Deus e à misericórdia de Deus. Irmãs e irmãos, vivemos num tempo que parece ser adverso à sementeira do Senhor. Num tempo em que procuramos segurança, num tempo em que somos convidados até a distanciarmos uns dos outros, num tempo que parece que cultiva a indiferença e a insensibilidade. Parece um tempo contrário à sementeira de Deus. Todavia, apesar de tudo isto, de pandemias e o resto, Deus continua a fazer a sua sementeira. Deus continua a construir o seu reino. E contra tudo e contra todos, esta sua sementeira e o seu reino continua a dar fruto. E fruto com abundância. Esta é a nossa certeza de que o Senhor convida-nos, a cada um de nós, a colaborar nesta sementeira, na sementeira da Boa Nova, desta palavra viva e eficaz, a única segurança, a única força, a única que nos dá coragem para cada momento da nossa vida. Irmãos, a palavra do Evangelho explicada por Jesus aos seus discípulos é como semente de onde brota a vida cristã. Peçamos a graça de a acolher bem para que dê muito fruto, dizendo: santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelas igrejas orientais e ocidentais que semeiam a palavra, por todas as que celebram na variedade dos seus ritos, pelos ministros que a explicam ao povo de Deus e pelos fiéis que fazem fortificar as boas obras, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelo crescimento da semente que Jesus Cristo semeia, pela sua fortificação a 30, a 60 e a 100 por um, pela distribuição mais justa dos bens por todos os cidadãos, e pela ajuda às vítimas das grandes calamidades, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelos leitores que proclamam a palavra nas assembleias, pelos salmistas que a cantam no salmo responsorial, pelos ministros que a explicam ao povo na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças, oremos.
Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Por todos os que sofrem sem terem a consolação que vem da fé. Por aqueles em cujo espírito o Senhor gravou a sua lei santíssima. E pelos que vivem amargurados e sem esperança de salvação. E pelos que creem na nova aliança em Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelos sacerdotes que exercem o seu ministério no meio de nós. Pelos animadores das liturgias da nossa paróquia. Pelos cristãos que participam na missa nos dias de semana. E pelos que crescem na perfeição que vem de Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge. E por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências. Pelos doentes e os que deles cuidam. E pelas famílias em dificuldades. Para que Nossa Senhora os ajude e conforte. Como fez com os santos pastorinhos, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Senhor Jesus Cristo, Palavra de Deus, vinda ao mundo por Maria, transformai o nosso coração em terra boa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso
ver é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nossa, nas alturas, vai dito que vai, em nome do Senhor. Nossa, nas alturas, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, treis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Feliz daquele que escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Seremos saciados dos bens da vossa casa, da santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 É firme a sua misericórdia para conosco.
A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamos agora o nosso olhar para a nossa Mãe e para a Mãe de Deus, que nos ajude a enfrentarmos estes momentos conturbados da nossa vida, que nos ampare, que nos abençoe e que nos dê muita força e proteção. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Procuremos na vida manter sempre, cada hora, em cada momento, disponíveis para acolhermos a semente de Deus, a palavra de Deus, para em qualquer circunstância também estarmos disponíveis para colaborarmos no reino de Deus e também servindo aos outros, aos nossos irmãos, levando-lhes esta paz da palavra do Senhor. Um dia muito feliz para todos, unidos na oração, unidos na fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças